Olá, pessoal. Eu me chamo Luciana Ruiz e sou professora de Língua Portuguesa e Braille no Colégio Vicentino Padre Chico, que é mantido pelo Instituto de Cegos Padre Chico, na cidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema muito importante e necessário, a inclusão. O objetivo deste curso é capacitar catequistas, agentes de pastorais, sacerdotes e pessoas interessadas para aplicar a metodologia inclusiva no itinerário da iniciação à vida cristã, em um processo adequado para crianças e adolescentes que possuam alguma deficiência, distúrbios de aprendizagem ou outras dificuldades. Apresentaremos os princípios fundantes da catequese inclusiva para se dimensionar o lugar de direito que lhe cabe na comunidade cristã. Falaremos da pedagogia inclusiva para que o catequista possa desenvolver estratégias adequadas no processo de iniciação cristã. Estimularemos a formação da rede inclusiva para a atuação dos envolvidos, especialmente a família, e você, catequista, será um convidado e convidada a elaborar um projeto de catequese inclusiva na sua comunidade, paróquia ou diocese. A ação do catequista inclusivo é a mesma ação de Jesus Cristo, imagem da misericórdia do Pai neste mundo. Ele ia ao encontro do excluído da sociedade, pelo preconceito ou por sua condição de pobreza ou doença. A Igreja continua na história esta prática e considera como pessoas prediletas do Senhor aquelas que, particularmente entre as crianças, sofrem de qualquer tipo de deficiência física, intelectual ou outras dificuldades. Na catequese inclusiva, o processo evangelizador deve ser entendido como um processo social, no qual todas as crianças, tanto deficientes como com distúrbios de aprendizagem, têm direito à evangelização o mais próximo possível do comum. O alvo a ser alcançado é a integração da criança, do jovem ou do adulto com deficiência na comunidade. A catequese, de um modo geral, e em especial a inclusiva, fundamenta-se nas 4 etapas do conhecimento pessoal e de crescimento do catequista: ser, saber fazer e saber conviver. Conhecendo e percorrendo essas 4 etapas, a evangelização inclusiva acontece com qualidade para todos os catequizandos. Boa tarde, catequistas! Que maravilha podermos nos encontrar mais uma vez aqui nesse canal de Paulinas Catequese e dando continuidade à nossa jornada catequética inclusiva. É uma grande alegria poder compartilhar com você esse momento. Hoje, a irmã Cristiane não está conosco, né? Geralmente nas terças-feiras ela está nos acompanhando, mas hoje ela está também nos acompanhando, mas de uma maneira bem diferente. Ela está rezando, está em retiro, está rezando por todos nós. E que bom, né, podermos continuar refletindo essa temática que é da catequese inclusiva, que exige de nós bastante atenção, bastante estudo e conhecimento para podermos assumir cada vez mais e melhor a nossa ação missionária catequética. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Vanderlane, eu sou da Congregação das Irmãs Paulinas, eu estou de blusa azul, tenho cabelos curtos, encaracolados, são pretos, tem alguns brancos, mas ainda, na sua grande maioria, são cabelos pretos. Eu estou aqui numa sala com bastante livros e estou de óculos. E hoje, né, para refletirmos, darmos continuidade na nossa jornada, nós também temos conosco a Ana Paula, que já estava no primeiro encontro, na terça-feira passada. A Ana Paula é da Pastoral dos Surdos, da Diocese de Osasco. Ela é intérprete de Libras. E a Ana Paula é uma mulher loira, de cabelos longos, ela tem olhos verdes e está usando uma blusa preta. Então, nessa jornada, ela estará conosco, né, nessa interpretação de Libras. E só para recapitular, né, você que está chegando hoje, que não participou na terça-feira passada, nós iniciamos essa nossa jornada e vamos
dar continuidade durante todo esse mês de julho. Semana passada, na terça-feira, nós tivemos a nossa primeira live, que foi com o Dom Ricardo, cujo tema foi ser uma igreja inclusiva. Se você perdeu essa live, não se preocupe. Você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir essa primeira live. E hoje, a nossa live será o tema deficiência intelectual, síndromes infantis. Eu estava até pensando, refletindo quando nós iniciamos essa jornada catequética inclusiva, porque eu sempre ando por aí conversando com alguns catequistas e eu vejo que é uma necessidade na nossa pastoral o conhecimento de algumas abordagens que são importantes para nós desenvolvermos a nossa missão catequética. E hoje nós temos essa grande oportunidade de aprofundar, de estudar, de termos conosco especialistas que nos ajudam a abrir, né, o nosso horizonte para conhecer cada vez mais a realidade dos nossos catequizandos e encontrar metodologias para melhor desenvolver a nossa ação catequética. Então, hoje, para desenvolver essa temática, nós estamos recebendo o Wilson Cândido Braga, né, o professor, ele é assim, tem grande, né, experiência nessa área e continua aprofundando, estudando. Eu vou até falar assim, de uma maneira bem sintética, né, o currículo dele, que é bastante extenso. Então, ele vai desenvolver conosco hoje a temática de deficiência intelectual, síndromes infantis. E o Wilson, ele é meu conterrâneo, né, do Ceará, que maravilha. Ele é graduado em terapia ocupacional, é especialista em autismo, educação inclusiva e atendimento. Ele vem atuando como terapeuta ocupacional há mais de 20 anos na rede estadual do Ceará e continua, né, nesse aprofundamento dessa temática inclusiva. Então, Wilson, seja bem-vindo. Para nós é uma grande alegria poder recebê-lo. Eu fui bem sintética aqui na sua apresentação, mas você também pode acrescentar algo se desejar. E nessa jornada, Wilson, aqui está conosco catequistas de várias regiões, né? Tem aqui até meus amigos de Brasília, eu moro em Brasília, tem pessoas do Ceará, da Bahia, do Goiás. Aliás, meu grande abraço para as pessoas, para os catequistas de Goiás, de Palmas, Tocantins, que são catequistas que eu sempre estou me encontrando por aí. E o Wilson, você que é assim, da área pedagógica, né, educacional, não sei como que é a sua atuação na área catequética, mas para nós da área catequética é uma grande urgência, né? Nós aprendermos, conhecermos cada vez mais essa área da inclusão, né? Porque antes eu estava até lendo outro dia algumas questões referentes à inclusão. Antigamente essas pessoas eram escondidas, né? Elas eram excluídas, elas não participavam desse convívio social e muitas vezes até mesmo no âmbito eclesial. E hoje, cada vez mais, essas pessoas, elas estão conosco, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Mas aí nós precisamos conhecer um pouco mais sobre essa realidade, até mesmo para nós termos uma metodologia adequada, né, de como fazermos esse anúncio de Jesus Cristo para essas pessoas. Então, para nós é uma grande alegria, né, poder estar com você que tem essa gama de conhecimento. Então, né, só para explicar como que será aqui nossa dinâmica, aí eu vou passar a voz para você. Eu vou deixar você desenvolver a temática e depois, né, os catequistas ou outras pessoas que estão nos assistindo e participando também de outras formas vão deixar aqui no chat suas questões e, ao final, então, eu abro para fazer essas perguntas para você ou algumas observações. Mas seja bem-vindo. E bem-vindo também a todos os catequistas. Muito obrigado. É um prazer colaborar com vocês. Na verdade,
Eu já venho trabalhando com a Paulinas há alguns anos, né? E através da Paulinas também, eu publiquei 2 livros, um sobre autismo e o outro sobre deficiência intelectual e síndromes infantis. Bom, eu sou conhecido como professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, como você descreveu, sou calvo, bastante calvo, para não dizer careca, né? Barba grisalha, estou de óculos e blusa verde escura. Tenho 1,75 m de altura e estou aí na estrada trabalhando com deficiências, com transtornos, com dificuldades, já faz uns 25, 26 anos, mais ou menos. Nessa trajetória, a gente vem pensando nessa necessidade que profissionais de todas as áreas, né, apresentam no tocante ao conhecimento sobre situações que agora chegaram à escola, chegaram às mais diversas famílias, aos espaços sociais, e como a irmã colocou, é uma necessidade que todos nós que estamos trabalhando diretamente com crianças, com adolescentes, com adultos, nos apropriemos um pouco mais de alguns conhecimentos para entender como cada sujeito funciona. Né? A gente gosta de dizer que pessoas com deficiências estão onde elas quiserem estar. Elas hoje ocupam os lugares que elas podem e querem ocupar. E é nesse caminho que a gente pensou nesses 2 livros publicados pela Paulinas, para que essas informações pudessem chegar a todos os profissionais da saúde, da educação, da ação social, a famílias, a cuidadores, né, a profissionais que trabalham, como vocês, na catequese com crianças e adolescentes, de uma forma simples, técnica, mas de uma forma simples que dê a cada um o entendimento, né, mesmo que superficial, de algumas situações que estão ali caracterizando esses sujeitos em processo de trabalho realizados em cada um desses espaços. Então, quando a gente pensa em deficiência intelectual, a gente vai se reportar ao passado para termos que hoje a gente não utiliza mais, como deficiência mental, como retardo mental, como atraso mental, e outros tantos termos que hoje são considerados pejorativos. A deficiência intelectual, ela é caracterizada por uma capacidade intelectual muito inferior à média em geral das pessoas, trazendo junto dessa capacidade intelectual inferior também um comportamento infantilizado em relação à idade que a pessoa apresenta. Somadas a essas 2 características, a pessoa com deficiência intelectual pode ter prejuízos em 2 ou mais das áreas chamadas condutas ou habilidades adaptativas, que é a capacidade de autonomia, de orientação, de ir e vir, de comunicação, de recreação, saúde, lazer, trabalho, que é aquilo que nos dá a capacidade de sermos sujeitos independentes. Eu trago esse conceito nesse momento para que a gente não confunda, como é comum acontecer, essa confusão da deficiência intelectual com os transtornos da aprendizagem, que a gente conhecia como dificuldades de aprendizagem e que hoje são chamados de transtornos específicos da aprendizagem. O que são os transtornos específicos da aprendizagem? São aqueles quadros de dislexia, que é a dificuldade de leitura e escrita, descalculia, que é a dificuldade de matemática, disgrafia, que é a dificuldade na organização espacial das letras, e a desortografia, que é aquele cometimento excessivo de erros ortográficos. Esses quatro quadros característicos, dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia, eles são chamados de transtornos específicos da aprendizagem. A gente vai encontrar livros chamando de distúrbios da aprendizagem, dificuldades da aprendizagem, mas hoje a expressão é transtorno específico da aprendizagem. Por que eu trago agora para vocês essa caracterização? Para a gente não confundir o que é específico enquanto dificuldades de aprender,
daquilo que é deficiência enquanto dificuldade acentuada no processo de aprender, que é o que o livro traz, que é esse livro que eu acho que alguns de vocês já conhecem, publicado pela Paulinas, da minha autoria, onde eu caracterizo a deficiência intelectual de uma forma simples, mostrando quais são os elementos possíveis de causar uma deficiência intelectual em uma criança, antes, durante e após a gestação, né? Como identificar os primeiros sinais da deficiência intelectual e como entender esse quadro diagnóstico associado a outros tantos diagnósticos. Por isso que o nome do livro é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Por quê? Porque o prejuízo intelectual, essa dificuldade em aprender, esse quadro infantil em relação à idade e uma dependência ou parcial dependência em atividades simples do dia a dia, pode estar associado a 75% dos quadros de autismo e a inúmeras síndromes infantis, que a gente não vai se deter aqui em falar sobre essas síndromes, porque são muitas, são mais de 2.000 síndromes só na infância. Então, a deficiência intelectual é esse elemento que merece uma atenção especial, porque ele cobra do professor, desde a educação infantil, que é quem vai identificar esses atrasos logo após os 5 primeiros anos de vida, esse atraso, essa demora em adquirir padrões comuns que as demais crianças já desenvolvem e que precisa, por parte da escola, de acessibilidade, de adequação curricular, de flexibilização curricular, para que se entenda que a forma de trabalhar o processo de ensino e aprendizagem dessa criança precisa ser diferenciada. Diferenciada no sentido de entender que ela tem tempo diferente, tem ritmo diferente, e que precisa que os ajustes aconteçam para que ela possa ser oportunizada em todo o trabalho que a escola tanto realiza. A deficiência intelectual, como eu disse, ela está presente em muitos quadros de síndromes e de outras tantas condições diagnósticas. Mas muitas vezes ela passa despercebida porque uma síndrome vai se chamar a atenção pela característica maior dela. Por exemplo, a síndrome de Down, ela tem um padrão característico em sua definição, mas ela tem a deficiência intelectual associada, seja no nível mais leve, mais discreto, até um nível mais acentuado. E aí é nesse contexto que quem trabalha qualquer processo de estimulação, desde a infância até a vida adulta, vai precisar fazer ajustes para tudo aquilo que você quer ofertar enquanto estímulo possa chegar a essa criança de uma forma mais funcional, com menos dificuldade. É importante entender tudo isso para que a família possa compreender que aquela demora em falar, que aquela demora em andar, em adquirir coordenação motora ampla e fina, que aquela demora em reconhecer as letras, em juntar as letras, em formar sílabas e palavras para chegar no desenvolvimento de frases, de textos, não é preguiça, não é birra, não é porque a criança não quer, simplesmente essa criança tem um padrão funcional nesse cérebro que difere um pouco do que a gente chama de neurotipo, de uma criança que não tem nenhuma dificuldade. E é necessário esse entendimento acontecer para que a família também perceba a importância da estimulação em casa, da estimulação nos espaços de atendimento e do envolvimento da criança desde cedo na vida escolar. A irmã colocou uma questão interessante. Hoje a gente tem cada vez mais necessidade de conhecer. Eu gosto de dizer que o conhecimento é o primeiro passo para a inclusão. Hoje nós temos crianças no nosso espaço escolar que, independente de ter ou não qualquer deficiência, elas têm ritmos, tempos e formas diferentes de aprender. Elas podem apresentar estilos de aprendizagem muito diferentes. Elas trazem histórias familiares que podem auxiliar ou podem ser barreira no seu desenvolvimento. E quando a gente fala de deficiência intelectual, mais uma vez a gente se reporta a uma criança que já nasceu com uma forma de funcionamento cerebral diferente,
que precisa de todo um arsenal de estímulo, que a gente chama de estimulação cognitiva, para que ela possa correr contra o tempo, né, e aproveitar o que a gente chama de janela de oportunidade, que são os 7 primeiros anos de vida para todas as crianças. Quando eu falo que deficiência intelectual traz um prejuízo no funcionamento cerebral, já é explicado, já é sabido por várias pesquisas que nós temos, né, nessa região da nossa testa, uma área chamada córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, que está aqui no lobo frontal, fica bem aqui na frente da nossa testa, é a nossa última área cerebral a ser amadurecida, porque o amadurecimento ele acontece de trás para frente. E essa região chamada córtex pré-frontal, ela realiza uma função extremamente importante chamada função executiva. Essa função executiva, realizada nessa região do nosso córtex, né, no córtex pré-frontal, é o que nos torna humanos, por assim dizer. É o que nos torna sujeitos capazes de ir e vir, de interagir socialmente, de filtrar estímulos, de estar atento ao que é importante naquele momento, né, de ignorar estímulos que não são importantes, de planejar, de idealizar e de executar ações, de mudar de plano, de flexibilizar planos e de autocontrole, né, de autorregulação comportamental. Olha a quantidade de funções que essa região traz e que está em prejuízo na pessoa com deficiência intelectual, na pessoa com autismo, na pessoa com TDAH, na pessoa com transtorno da aprendizagem e em outros tantos quadros diagnósticos. Se temos prejuízo nessa região, nós temos dificuldades em concentrar em uma atividade que é importante, nós temos dificuldade em sentir prazer ao realizar uma atividade de uma forma imediata, quando a atividade não nos é interessante, nós temos dificuldade de pensar estratégias e caminhos diferentes, nós temos dificuldade de autocontrole nos comportamentos, quando o meio social cobra de nós isso, e tudo isso vai estar alterado, vai estar em prejuízo na pessoa com deficiência intelectual. Eu estou explicando de uma forma bem simples para que a gente entenda a necessidade que hoje cada um de nós precisa reconhecer nessa busca pelo conhecimento. Neurociência, desde 1980, ganhou um grande espaço para que a gente entenda como o nosso cérebro funciona e como isso se reflete no nosso desenvolvimento. Por isso, essa deficiência intelectual que a gente fala, o autismo, o TDAH, os transtornos de aprendizagem, os transtornos da comunicação, os transtornos motores, são chamados hoje de transtornos do neurodesenvolvimento. Porque são transtornos que se percebe nos primeiros anos do desenvolvimento da criança. Alguns mais cedo, outros a partir dos 4, 5 anos de idade. E quando a gente percebe muito cedo essas dificuldades, nós temos a oportunidade de encaminhar para avaliação com especialistas, né, com a equipe multidisciplinar, e que para que posterior a essa avaliação, os atendimentos, os estímulos possam acontecer. Quanto mais cedo essa identificação acontece, mais cedo a intervenção se inicia. E mais chances a pessoa com qualquer uma dessas dificuldades tem de avançar em conquistas no seu desenvolvimento ou neurodesenvolvimento. Todo o nosso desenvolvimento se dá a partir do cérebro. Eu apresentei para vocês o córtex pré-frontal em prejuízo na pessoa com deficiência intelectual. Mas também a gente pode encontrar em prejuízo na pessoa com deficiência intelectual uma outra área que está lá atrás da cabeça, chamada cerebelo. Esse cerebelo é o que nos dá a capacidade de coordenar movimentos, controlar a nossa ação motora. Ele nos dá a capacidade do nosso equilíbrio quando a gente está andando, que é o equilíbrio dinâmico, e quando a gente está parado, que é o equilíbrio, né, estático.
e ele também participa desse movimento que a gente está realizando aqui enquanto fala, articulando esses músculos faciais para a fala. E aí, de novo, a gente vai lá para a deficiência intelectual e vai lembrar que algumas pessoas com deficiência intelectual têm atrasos de fala, têm alterações de fala, podem ter transtornos da comunicação e vão precisar também de um profissional fonoaudiólogo para estimular para que essa fala aconteça ou para que a comunicação se desenvolva sem prejuízo, mesmo que a fala não seja tão desenvolvida. Outras áreas importantes hoje são estudadas, como a amígdala, que regula as nossas emoções, sexualidade, e outras tantas áreas significativas voltadas à linguagem, voltada à memória. Mas no tocante à deficiência intelectual, nós temos aqui citado com grande destaque e que precisa de um entendimento, essa região que eu acabei de explicar para vocês de uma forma bem simplista, chamada córtex pré-frontal, que realiza a nossa função executiva. Um assunto extremamente estudado, discutido na atualidade, porque é necessário que ela esteja em processo de desenvolvimento ou em estimulação para que outras questões importantes possam acontecer. Aqui a gente descreve tudo isso. Eu estou mostrando esse livro porque ele é publicado pela Paulinas e é o meu segundo livro onde eu descrevo todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês. A síndrome de Down, dentro da deficiência intelectual, DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, classificam a deficiência intelectual, a diferença entre uma pessoa com deficiência intelectual e uma pessoa com transtornos da aprendizagem, e a associação da deficiência intelectual com o autismo, né, com um percentual significativo de autistas com prejuízo intelectual, além de várias síndromes que a gente classifica aqui nesse livro, que tem o prejuízo intelectual associado. Reforçando esse livro, só fazendo aqui o merchan, né, Ana Paula? Aqui eu trago o primeiro livro que a Paulina publicou meu, que é Autismo, Azul e de Todas as Cores. Aqui é só autismo. Aqui a gente tem a deficiência intelectual como elemento de estudo mais aprofundado. Professor, o que mais eu precisaria saber sobre deficiência intelectual para atender melhor o meu aluno na catequese, o meu aluno na escola, o meu paciente no consultório? Entender que cada criança, com ou sem qualquer deficiência, ela tem histórias de vida diferentes, ela tem uma forma de funcionar diferente. E quando a gente fala da deficiência intelectual, a gente está falando de crianças que podem ter outras comorbidades associadas. O que é comorbidade? É a junção de outros diagnósticos junto ao diagnóstico principal. Por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual pode ter um transtorno da comunicação. Então, ela tem a deficiência intelectual e a comorbidade é o transtorno da comunicação. A pessoa com deficiência intelectual pode ter um transtorno sensorial. Ela pode ter uma dificuldade com barulho, com alimento, com texturas, que é o caso de 90% das pessoas com autismo, por exemplo. A pessoa com deficiência intelectual pode ter associado a esse diagnóstico quadros convulsivos, alguns tipos de epilepsia. É regra? Não, mas pode acontecer, né? Então, quando a gente fala de comorbidade, a gente fala de junções de outros diagnósticos ao diagnóstico principal. A deficiência intelectual seria o principal e aquilo que vem junto dela seriam as comorbidades, que podem precisar de medicamentos, que podem precisar de terapias diferenciadas. E aí, falando em medicamento, existe medicamento para a deficiência intelectual? É um quadro que se reverte? Tem cura? Não. Existem medicamentos para questões que podem ser controladas, que podem ser as comorbidades, como quadros de agitação, de inquietação, transtornos do sono, né? Quadros convulsivos podem ser melhorados
com a medicação associado às terapias. A deficiência intelectual é uma condição permanente que precisa de estimulação, mas pode ser melhorada, modificada conforme a estimulação aconteça. Existem casos de crianças que, ao longo do desenvolvimento, foram tão bem estimuladas e eram quadros tão discretos que acabaram não mais sendo consideradas como um prejuízo intelectual significativo. Mudou-se até a configuração diagnóstica. Pode acontecer? Pode. Mas o que se sabe é que a deficiência intelectual ela é permanente, é uma condição que se dá pela vida toda. Mas a estimulação que se oferta vai fazer, sim, uma grande diferença na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Alguém poderia nos perguntar também, toda pessoa com deficiência intelectual precisa de um cuidador, de alguém para acompanhá-la na escola? Depende. Depende dos prejuízos que a pessoa traz, depende do grau de comprometimento dessa deficiência, né? E depende de como a estimulação está acontecendo. Quem precisa de um cuidador, né, daquela pessoa que vai auxiliar a criança enquanto ela está no espaço escolar, é aquela criança que tem dificuldade para andar, para ir e vir, na locomoção, que ainda não consegue comer sozinha, que tem dificuldades em ir ao banheiro, em fazer suas necessidades, ou que podem ter comportamentos muito agitados, que precisa de alguém para manejar esses comportamentos, saindo da sala de vez em quando, voltando, para que ela possa se reorganizar. Se a criança está no espaço escolar, fica na sala sem nenhum problema, come e vai ao banheiro e faz suas necessidades sem nenhum problema, não tem comportamentos agitados, né? Não anda sozinha sem precisar de auxílio, ela não precisa de um cuidador, ok? Só para a gente entender que quando a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, Lei 13.146 de 2015, ela fala desse cuidador, ela diz que alguns casos necessitam desse profissional. Mas isso não quer dizer que todos os casos vão ter esse profissional ali como suporte, tá? Então, é um recado à família. Se seu filho vai para a escola, fica na sala, anda sozinho, come sozinho, faz suas necessidades sozinho e não tem problemas de comportamento, ele não precisa desse profissional. Então, você tem que se sentir honrado, porque ele é independente, ele é autônomo. Então, é importante entender nesse contexto, ok? Eu estou aqui acompanhando o chat, e tem alguém aqui perguntando sobre o título dos livros, né? Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que é o meu segundo livro, e o primeiro livro, né, que já está aí em 12 mil exemplares, Autismo Azul e de Todas as Cores. Ambos publicados pela Paulinas e disponível aí nas Paulinas de todo o Brasil, ok? O que mais a gente pode falar sobre a deficiência intelectual? Eu acho que está todo mundo aí atento, concentrado. Vamos ver o que a gente apresentou aqui mais no livro sobre a deficiência intelectual. Professor, tem uma questão interessante. Lá no seu livro, a Érica diz que geralmente TDAH é mais visível na percepção, né? A questão comportamental, exatamente. E o TDAH também pode ter deficiência intelectual associada, viu, Érica? Não é uma regra, mas pode acontecer. E esse TDAH que a Érica Ribeiro colocou aí é o TDAH do tipo misto, que é aquele impulsivo, hiperativo, ou o tipo combinado, que é aquele desatento, impulsivo e hiperativo. Então, é um quadro diagnóstico que tanto pode vir junto do autismo, em 44% dos casos, como é muito comum também estar associado com a deficiência intelectual. Mas também pode vir o TDAH sem nenhum prejuízo intelectual, apenas desatento, impulsivo e hiperativo. Que, viu, Érica, esse tema aí é o tema do meu terceiro livro, que sairá no próximo ano pela Paulinas também, tá bom?
Bom, teve uma questão interessante que a gente vem abordando e que caiu um pouco no esquecimento desde 2015, 2016, que foram os inúmeros casos de pessoas com deficiência intelectual associado ao Zika vírus, a microcefalia, que é um capítulo do nosso livro, traz aqui no livro um capítulo, onde a gente compreendeu, a partir de diversos estudos, desde 2015, 2016, quando se fez uma associação do Zika vírus com os quadros de microcefalia em bebês, onde as mães tiveram Zika vírus até o terceiro mês de gestação, e se descobriu que 90% das crianças que nasceram em consequência do Zika vírus, 90% delas têm prejuízo intelectual de leve a grave, além de outros quadros de prejuízos visuais, auditivos, físicos, sensoriais, né? E outras tantas condições comórbidas. Então, é um outro capítulo interessante que o livro traz, é o estudo sobre microcefalia associada ao Zika vírus e associada à deficiência intelectual. Aquele quadro onde o mosquito provocou, né, uma interrupção no desenvolvimento do crescimento da caixa craniana, calcificando essa região, dificultando aí o desenvolvimento do cérebro e de suas funções. Então, a gente explica bem direitinho no livro como isso acontece, né, e as consequências de tudo isso. Por que estamos falando de Zika vírus? Porque essas crianças já têm 5, 7 anos de idade e elas estão na escola e elas estão chegando em outros espaços e nós ainda estamos nos deparando com profissionais que não estudaram ou não conhecem ainda como se pode intervir auxiliando a partir de estímulos as crianças, né, com microcefalia, não só associada ao Zika vírus, como associada a outras tantas condições sindrômicas, ok? Tem alguma pergunta que a gente pode já colocar aqui? Eu não sei se a irmã está me ouvindo, mas se tiver alguma pergunta dentro do que a gente está conversando, já pode ir colocando para que a gente possa ir interagindo, viu, irmã Vanderlane? Vanderlane, estou sim escutando aqui direitinho, fazendo um monte de anotações que eu também assim estou vendo aqui que eu preciso aprofundar ainda mais, professor. Olha só, deixa eu Mas fazer uma observação. Eu não falo tão pausadamente assim, viu? Eu estou respeitando aí a Ana Paula, porque eu sei que é complicado alguns termos para ela, mas eu falo bem rápido e eu estou me controlando para falar devagarzinho para ela interpretar direitinho. que bom, olha, a vida de intérprete não é fácil, Ana Paula. Ô, professor, mas esse livro, né, que você citou, o seu livro, e que várias pessoas estão perguntando, o autor, claro que ele vai falar que tem que comprar porque ele produziu, mas eu, como Lógico. leitora, eu realmente super indico, né, para os pais, para os professores e também, principalmente, para os catequistas. É uma leitura acessível, né? Eu acredito, assim, uma coisa que eu gostei do livro é que pode ser tanto para pessoas que já têm um conhecimento e querem aprofundar, como para pessoas que está começando agora. A gente fala muito de inclusão. Hoje, vamos dizer assim, que a inclusão está em alta, não é? Mas eu sinto, na minha percepção, pode ser que eu esteja equivocada, a gente ainda precisa conhecer mais para melhorar até o nosso vocabulário, né? Como eu estava dando uma olhada no seu livro, que você separa, aliás, define mesmo o que é deficiência, o que é síndrome, o que é transtorno, o que é doença. Porque hoje, várias vezes eu tive que me corrigir, porque à medida que eu, assim, crente que era Aquele aquele termo, né? sintoma, e na verdade não é. Como, por exemplo, eu ainda escuto gente dizendo que autismo é uma deficiência, ou que é uma doença também. Então, são coisas que parece que, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né, professor?
Eu acredito que vamos fazer um parêntese aí na sua fala, que é bem interessante, quando você diz assim, as pessoas confundem autismo com deficiência, mas vamos fazer um parêntese. Até 27 de dezembro de 2012, nós praticamente não tínhamos nas escolas pessoas com autismos mais acentuados. Era aquele mais discreto, que quase não se percebia. No dia 27 de dezembro de 2012, foi sancionada uma lei, que é a Lei 12.764. Essa lei caracteriza oficialmente a pessoa com autismo como pessoa com deficiência, para efeito legal. Vamos explicar. Todo autista tem deficiência? Não. Tem autistas que são gênios, auto-habilidosos, têm um potencial maior do que o nosso. Mas 75% das pessoas com autismo têm algum prejuízo intelectual, desde um mais discreto até um mais acentuado. Como as pessoas com autismo ficavam de fora das políticas públicas em geral, educação, saúde, ação social, e se percebeu um percentual significativo de casos com deficiência intelectual associada, perante a lei, toda pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência, mesmo eu sabendo que tem casos que não têm a deficiência, mas para que elas tenham direito a todas as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. E aí a gente viu em 2013, a escola recebeu um quantitativo absurdo de pessoas com autismo. Nós não temos mais pessoas com autismo do que antes. Nós temos conhecimento. Olha aqui, estamos falando de deficiência, de autismo para todo o Brasil, para catequistas, para familiares, para pessoas de todas as áreas. Autismo, deficiências, são assuntos que saíram do consultório da saúde e foram para a escola, e foram para a rua, para o mercado de trabalho, para a roda de conversa das famílias, para Paulinas, para os catequistas, para todos os lugares. Porque é assunto de todos nós, é obrigação de todos nós, que a gente se empodere, né? Que a gente, inclusive, como você colocou, que a gente controle algumas palavras, porque mesmo por ignorância, por a gente não conhecer tanto, que não faz parte do nosso repertório diário, né? A gente ainda vê ainda pessoas falando portador, quando portador é alguém que porta, e não é o caso das pessoas com deficiência. A gente vê ainda pessoas dizendo incapacidade, quando a gente poderia chamar dificuldade, que todos nós temos, uns mais e outros menos, né? Então, falar de deficiência hoje, dentro desse movimento de catequese, para mim é prazeroso demais. Eu fui convidado por vocês para estar em fevereiro em Aparecida, e eu vou estar lá para conversar. Eu tenho um segundo artigo meu, vai ser publicado agora, dia 20, no site do Vaticano, Vatican News. O primeiro saiu, que foi desse livro, e o segundo saiu agora na Diocese de Campos, e vai sair no Vaticano a partir do dia 20, que é sobre autismo e inclusão. Olha que interessante. A igreja discutindo um assunto, as pessoas que trabalham com movimento religioso discutindo esse assunto. Gente, isso é inclusão. Inclusão não é ter alguém na escola, inclusão é falar sobre isso, é discutir para ver se a gente está se colocando direito, se está respeitando a vez do outro, se está dando espaço para esse outro, né? Estar conversando sobre esse assunto aqui é fazer inclusão, é disseminar informação. Quando a gente dissemina informação, a gente combate o preconceito. Deficiência, autismo ou qualquer outro transtorno não são doenças e não tem cura. Preconceito é desinformação e tem cura. Isso é importante que a gente repasse, né? Que bom, professor. Olha, eu sempre falo para os catequistas que nós, catequistas, temos que ter presente 3 elementos importantes. Um é conhecer o catequizando. E eu acredito que para fazer uma catequese inclusiva, se você não tem o conhecimento, né, uma caracterização dessas síndromes, dessas deficiências, como é que nós vamos ter esse elemento para conhecer o nosso catequizando? Outro aspecto, assim, que eu sempre falo, o segundo elemento, é conhecer o conteúdo, que aí entra numa dimensão que a gente chama do saber.
é importante. Sem esse conhecimento, também nós não vamos ter elementos para desenvolver a nossa catequese. E o terceiro é saber fazer. E aí eu já deixo, já que você vai estar no Catequista Brasil, e que o seu livro também traz essa parte de orientações, desenvolver essas duas dimensões, professor, o saber e o saber fazer, tá? Depois que nós temos essa caracterização, né, de como nós podemos identificar. Agora, como saber? Porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante. A pessoa ela tem a deficiência intelectual, mas às vezes a família, ou a escola, ou a catequese, ela pode desenvolver, né, habilidades dessa pessoa, e ela pode depois até mudar a caracterização da deficiência dela, né? Isso. Mas aí eu entro numa pergunta que tem aqui da Maria Lopes, que você fala da criança até 7 anos, né, desse mapa aí que você citou, mas eu acredito que ela quer saber que tipo de trabalho poderá exercer quando chegar à idade adulta, né? Há essa possibilidade, há uma Sim. Orientação? Em geral, a gente fala muito da criança, né? A criança, o adolescente. Eu gosto de dizer que o que vai acontecer na vida adulta vai depender do que a gente fez na infância e na adolescência. Né? A gente tem, lógico, quadros que vão pela vida inteira com grande dificuldade, que vão precisar de serviços de suporte laborais, né? De trabalho, de oficinas, que pode acontecer na adolescência e na vida adulta, mas a grande questão é pensar o que fazer na infância. Quando você diz esse mapa cerebral, esse tempo que a gente defende dos 7 primeiros anos, e dependendo da habilidade até os 11 anos, ele precisa ser cada vez mais entendido por nós, educadores, familiares, como emergentes de estímulo. Quando eu falo de estimular, eu falo, como você diz, primeiro, conhecer. Não tem como a escola chamar a mãe e orientar para encaminhar se ela não identificar aquilo que está fugindo do padrão, daquela convenção que a gente entende como desenvolvimento típico ou neurotípico. Então, é preciso que a educação infantil, né, professor de educação infantil, se empodere do que é o desenvolvimento infantil e de quando a criança não está atingindo esses marcos esperados. E aí a família precisa estar aberta a receber orientação para buscar por equipes especialistas que vão clinicamente estimular essas crianças em espaços adequados. Quando essa criança está sendo estimulada nesses espaços, está na escola e vai para outros espaços, como no caso, o trabalho que vocês realizam, já tem aí um grande elemento de amenizar qualquer dificuldade que vai favorecer o trabalho que vocês tanto desejam realizar, que é levar outras informações que são importantes a elas, né? A formação de cada um desses sujeitos, né? E que precisam cada vez mais ser entendido como elemento de continuidade. Eu estou colocando isso, irmã, para a gente entender o seguinte: a escola sozinha não vai resolver a dificuldade de uma criança com deficiência intelectual. A família achando que a criança não vai se desenvolver e deixando em casa não está ajudando o seu filho. É preciso que a escola faça o seu papel, que a família esteja aberta a receber orientações para continuar o trabalho que é realizado no espaço escolar e assim sucessivamente. Eu estou colocando isso porque a gente tem problemas sérios com algumas famílias que acham que é competência da escola todo o trabalho de ensino e aprendizagem, que a família tem outra função e não tem nada a ver com aquele trabalho que a escola realiza. Eu atuei por 25 anos como terapeuta ocupacional e eu sempre dizia para as famílias: não adianta eu trabalhar com o seu filho para ele ficar sentado por 40 minutos, vestido e calçado, porque a regra social cobra isso, né? O superego exige isso de nós, que a gente cumpra um modelo social, se ao chegar em casa, depois de um trabalho que eu fiz, né, de estimulação sensorial, para a criança entender a importância daquela vestimenta e daquele calçado, a criança chegou em casa, tirou a roupa, tirou o calçado, e vocês não se envolveram para que ela vestisse. Ela passa mais tempo aonde? Em casa ou no atendimento? A cada vez que ela volta para mim, eu estou recomeçando. Eu estou iniciando tudo de novo porque não tem continuidade. Então, quando a gente pensa lá na vida adulta,
a gente vai primeiro dizer o que foi feito na infância. Que trabalho foi continuado para que na vida adulta eu não precisasse de tantos serviços de suporte? A gente precisa entender de uma vez por todas, quando a gente fala de inclusão, eu estou falando de ir para o mercado de trabalho, ir para a escola, desenvolver funções e ser independente. O grande anseio da família, principalmente de crianças com dependências maiores nas habilidades do dia a dia, é o que vai ser do futuro dela quando pai e mãe não estiverem mais presentes. Mas aí eu devolvo, às vezes, essa pergunta e digo, você, pai e mãe, está oportunizando seu filho a comer sozinho, a tomar banho sozinho, a se vestir sozinho, a ir e vir sozinho? Sim ou não? Porque existe ainda, irmã, um resquício muito forte da Idade Média, que é o protecionismo exagerado, até muitas vezes inconsciente, como uma forma de se punir e achar que você fez alguma coisa de errado e precisa compensar essa possibilidade de um erro, cuidando de forma excessiva, tratando como bichinho, coitadinho, que não consegue, e a gente está tirando do sujeito a chance de crescer. Então, se você pensa no futuro, lá na vida adulta, e talvez pai e mãe vá antes da criança, que é a lei natural da vida, vamos criar elementos aqui na infância para que lá no futuro, lá na vida adulta, esse sujeito vá com suas próprias pernas, caminhe sozinho. A escola prepara a criança para a universidade joga para o mundo. E aí é preciso que a gente esteja pronto para lidar com esse mundo. E a família funciona nesse sentido. Muitos já entenderam que é necessário dar asas e não ficar o tempo inteiro alimentando, amarrando as asas, né? Então, na vida adulta, infelizmente, a gente tem um problema. Nós temos uma carência muito grande de serviços públicos que deem a oportunidade de continuidade de estímulos na vida adulta, porque o movimento de inclusão escolar parece que ele fica preso na escola. É só enquanto a pessoa está dentro do espaço escolar. Depois que encerra a vida escolar, a gente tem um outro problema, que é a falta dessa continuidade. Porque enquanto ele está estudando, ele tem todo o aparato de atendimento educacional especializado, e aí quando sai da escola, fica à mercê de trabalhos que nem sempre acontecem. E aí é uma questão que merece uma atenção especial. A possibilidade de se pensar projetos para pessoas que já estão fora da escola e que precisam continuar com oficinas, preparando, inclusive, para o mercado de trabalho, que é uma questão emergencial e necessária. Que bom, professor. Olha, eu acho que a gente tem que marcar um outro encontro para a gente dar continuidade na conversa, porque o tempo voa, mas tem umas perguntinhas aqui. Não, Vamos mas lá. eu tenho um tempinho. A Rosânia, ela faz uma pergunta interessante, que eu também, Rosânia, já caí nisso e eu vejo que isso acontece bastante. Professor, não posso mais chamar essas crianças de especiais, no caso, porque a gente chama, né, a pessoa com deficiência, ela é uma especial. Como devo chamar? Aí ela fala, me refiro ao diagnóstico com as pessoas com deficiência. Né? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Nada de especial, nada de portador, nada de anjo azul. A gente usa, às vezes, alguns termos que acabam até romantizando, né, as dificuldades, e outros até caindo numa forma estereotipada. Então, todos nós somos especiais na nossa forma de se apresentar, seja ela qual for. O termo correto é pessoa com deficiência. Tem outra pergunta aqui. Eu acredito que, como você é educador, talvez você possa responder como educador, mas eu vou responder enquanto catequista, tá bom? Mas pode responder primeiro. O tempo de duração dos encontros e o tempo de anos que essas crianças frequentam a catequese pode ser menor que as outras? Seria o tempo de aula de uma criança com deficiência, ou transtorno, ou síndrome, é menos do que uma criança? Olha, a gente vai falar agora de uma expressão lá da clínica e da escola chamada estudo de caso. A gente não pode generalizar nada. Eu tenho que identificar como essa criança funciona, ou adolescente funciona, qual o seu tempo de tolerância,
e como eu posso conquistar a ampliação desse tempo de tolerância. Se ela só consegue ficar produzindo bem durante 1 hora, vamos respeitar essa 1 hora, mas construindo a possibilidade de ampliar. Depende de como cada um produz. Se a gente vai entender que, por exemplo, 40 minutos de atendimento clínico pode ser pouco, mas tem crianças que não conseguem ficar nem 30, porque a tolerância esgota, ela se irrita e não produz mais, e aí ficar insistindo com alguma coisa que não está dando resultado é irritar a criança de forma desnecessária. Então, não dá para dizer qual o tempo, pelo menos sob a ótica educativa, né? O tempo, quem vai dizer é você que está observando como aquela criança está respondendo ao trabalho realizado e se ela deve ficar o tempo natural das demais ou se precisa ficar um tempo menor, você pode reduzir esse tempo. Lembrando que, quando a gente reduz o tempo e prolonga esse tempo reduzido, a gente pode criar o ritual desse tempo reduzido. E para sair dele para um tempo maior pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando são crianças com autismo, que podem ritualizar aquele comportamento de ficar só até um horário X e depois não conseguir ficar mais. Então, quem vai dizer o tempo de trabalho realizado é quem está observando a produtividade dessa criança ou adolescente durante o trabalho que está sendo ofertado. Acho que a irmã pode falar bem melhor sobre isso, porque ela deve ter vivenciado situações onde se entendeu que encurtar ou deixar o tempo natural pode funcionar ou não, dependendo de cada caso. Mas a minha resposta, professor, é a mesma para a catequese, porque 2 palavras no início da sua fala, eu sempre partilho também com os catequistas, que nós temos que ser flexíveis, né? Você falou flexibilização e também uma ação diferenciada. Mesmo com catequistas que não têm alguma deficiência, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa traz a sua história, tem a sua experiência. Por isso que eu falo desses 3 elementos: conhecer o catequizando. Tem catequizando que tem um ambiente familiar favorável, que já transmite essa experiência de Deus. Tem outras que não. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Exatamente. Geralmente, o tempo de duração de uma catequese, a gente orienta para, no máximo, 1 hora e meia, né? Porque catequese não é aula. Catequese é o momento de uma experiência com Deus, né? E o catequista é o mediador. A mesma coisa para pessoas que têm deficiência. Se ele tem possibilidade de ficar 1 hora, 15 minutos, meia hora, isso nós vamos verificar à medida que nós vamos nos relacionando com essa criança, com esse jovem, com esse adulto. Essa ação diferenciada, né? Essa flexibilidade que nós devemos ter na relação com essa pessoa. Isso se, de fato, nós queremos uma catequese inclusiva. E outro aspecto que eu quero trazer aqui, que você falou também, que eu achei muito importante para nós catequistas, é essa relação entre escola, né, você falou, e família, e nós, igreja e família. E também outras pastorais. Eu vejo aí a Ana Paula, né, que é da Diocese de Osasco, lá tem uma pastoral dos surdos. Quem dera se em todas as nossas paróquias, em todas as nossas dioceses, nós tivéssemos uma pastoral dos surdos, né? Porque às vezes nós temos um catequista que ele sabe a língua dos sinais, mas aí ele vai participar de uma missa e lá não tem interpretação de Libras. E aí como é que ele participa, né? Então a gente vê que é uma temática urgente para a gente conhecer, para a gente melhorar os nossos espaços. A gente percebe que nós estamos numa sociedade, num ambiente também eclesial, que muitas vezes não favorece essa inclusão. Então, quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos criar ambientes e condições para que essas pessoas possam participar e realmente estar junto, né? Tendo essa oportunidade de conviver uns com os outros. Deixa eu verificar aqui se tem... Ai, meu Deus do céu, já são 7 horas, 7 horas, 17 horas. Mas olha, eu quero mandar um super abraço aqui para os catequistas de Goiás,
Tem muita gente do Ceará, hein? Não sei não, professor. Eu acho que tem alguns seguidores meus aí que eu convidei vários Tem grupos para alguns participar. seguidores aqui do Maranhão, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de Goiás, Brasília, minha amiga Júlia que está aqui, a Reilda também lá de Pameri. Agora, nesse mês, estarei com esses catequistas. Pessoas agradecendo imensamente a sua exposição, professor. Eu acredito que é um tema assim que não se esgota. E à medida que você estava falando, eu percebo assim como também vão se atualizando as leis, né? Os Sim, sim. termos, a gente vê mesmo essa com deficiência, eram pessoas especiais, pessoas portadoras com deficiência. Isso. E a gente parece que às vezes tem medo, né, de falar, se eu falar com ele deficiente, ele vai ficar ofendido, né? Então eu vou falar que é pessoa especial. Então, a gente tem até um certo medo por talvez não conhecer bem todo esse processo histórico, né? Sim, Mas tem sim, com muitos certeza. agradecimentos mesmo, né? Então, fica mais uma Coisa vez boa. a dica para conhecer aqui o livro, que Isso. traz a Os caracterização dois, né? Os dois, dos né? dois. E É. orientações. Olha, esqueci, a irmã Flávia está aí, ela vai me perdoar. Eu não trouxe o autismo aqui para mostrar. Um abraço para a irmã Flávia também, nossa diretora do editorial. E aqui, uma coisa também bem interessante que você falou, que eu não tinha ainda me dado conta, que aqui traz as orientações. Então, o catequista, o professor, ele Isso. pode orientar, ele não pode dar o diagnóstico, né? Mas para ele encaminhar para um profissional, ele precisa, Isso. né, Conhecer. ter já um pré-conceito, né, e dar uma não de preconceito, um Isso. pré-conhecimento, né, para saber orientar. Identificar que Então, pode alguma coisa não está caminhando bem, que é importante que um especialista avalie com profundidade para entender se ali tem alguma situação que merece uma atenção, né, especial por parte de uma equipe. Então, nesse contexto, a gente tem que ter cuidado quando for chamar a família, para não falar de deficiência, de termo diagnóstico, mas de solicitar a busca por uma avaliação neuropediátrica ou psiquiátrica infantil, para ver como é que está o desenvolvimento da criança, se ela precisa de alguma estimulação. E aí você vai ver, tem família que já sabe que a criança tem a dificuldade, ela já vem com uma pergunta pronta, e você não vai responder acha que é isso ou aquilo. Não, é importante que se tire qualquer dúvida com um especialista, para que assim a gente também, de posse dessa informação, possa fazer o melhor por essa criança. A gente tem sempre que pensar dessa forma. Até porque, como a irmã disse, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Às vezes a gente nem tem a intenção, mas a fala pode ser interpretada de uma forma que pode até se virar contra nós, né? Então, é importante ter cuidado e saber até onde vai o seu papel como catequista, como professor, como profissional do atendimento clínico, para você ir até onde você pode ir dentro da sua zona de conforto e conhecimento. E o livro ele traz isso, orientações práticas, linguagem técnica, mas bem explicativa, para que qualquer profissional de qualquer área, qualquer familiar, possa se empoderar dessa informação e compreender seu filho, seu aluno, seu paciente, seja lá o termo que a gente possa usar dentro de cada área de atuação. Acho que o grande propósito do nosso trabalho de publicação com a Paulinas é esse: levar conhecimento de forma simples e de acesso a todos. Ok. Então, professor, muito obrigada, né? Foi assim uma horinha muito rica e que estimulou, né, para nós continuarmos conhecendo, aprofundando. Já estou esperando aqui o terceiro livro, que será publicado pela Próximo ano, se Deus Paulinas. quiser. Agradecer todos os catequistas. Várias pessoas aqui estão deixando aqui a mensagem dizendo que foi muito útil, né, importante, e que é uma temática mesmo, como você falou, que não é só para professores, para pais, mas é para todos nós, né, para melhorarmos cada vez mais nessa relação inclusiva. Então, aos catequistas, vamos continuar nessa jornada. Próxima terça-feira vai estar aqui conosco o padre Alexander, meu amigo, padre Alexander. Ele também trabalha bem essa catequese inclusiva, então tragam essas perguntas aí também para
colocar, né, na próxima live. E para você que não assistiu a primeira live, então é só acessar o nosso canal de Paulinas. E essa live também vai ficar gravada, nós podemos assistir outras vezes, né, que tivermos oportunidade, que também sentirmos necessidade, e compartilhe com os demais catequistas, com os demais professores, enfim, com todas as pessoas que você acredita que pode levar um bom conhecimento. Obrigada, Catequese Paulinas, a Ana Paula, por estar aqui conosco nessa jornada. Um abraço para você, Ana Paula, professor Wilson, e até uma próxima, né? E para você que vai para o Catequista Brasil, então já coloque aí na sua agenda, né, na sua sala, né, porque lá tem várias palestras, já se inscreva aí para participar da palestra da formação do professor Wilson. Então, meu abraço a todos os catequistas. A irmã Flávia também manda um grande abraço para você aqui, professor Wilson. E um abraço a todos. E também o nosso amigo que está na técnica, que ele tem o nome, o Ivande. Um abraço para você e para a irmã Cristiane. E até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.